Olá, meus amigos, eu os abençoo em o nome do Senhor Jesus. Que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? A fé sem atitude, sem obras, não tem nenhum valor. Não adianta a pessoa ir na igreja, dar o dízimo, dar a oferta. Não adianta ela cantar, louvar Jesus, orar, jejuar. Não adianta ela praticar a sua religião, ela praticar as doutrinas da sua igreja, se ela não tem um coração limpo diante de Deus. Um coração desprovido de qualquer sentimento mal, de qualquer mágoa contra outras pessoas. Não adianta. Jesus fala lá, você pode ler em Mateus capítulo 5, versículo 23, ele diz: se, pois, ao trazeres a tua oferta diante do altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Quer dizer, Deus não aceita nem aquela oferta se a pessoa está com o coração cheio de mágoa. Então vai lá, se reconcilia com o teu irmão e depois vai e faz a sua oferta. É assim com Deus. Deus quer um coração limpo. Deus quer um coração vazio de si mesmo, um coração vazio de vaidades pessoais, de qualquer sentimento de inveja, de qualquer sentimento de raiva, de ira. Deus quer que você, minha amiga, meu amigo ouvinte, Ele quer que nós, eu estou falando para mim também, todos nós, Deus quer que nós tenhamos um coração limpo, mãos limpas. Davi diz lá assim: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Aquele que tem mãos puras, coração limpo. Não adianta a pessoa fazer as suas ofertas e estar com o seu coração sujo de mágoa, cheio de mágoas contra outras pessoas. Não pode, de jeito nenhum. Se você está me ouvindo e tem, imagine, se mágoa Deus já não aceita, imagine adultério, roubo, mentira, engano, hipocrisia. Imagine você os outros pecados mais grotescos. Quer dizer, se Deus não aceita aquele pecado que você não está fazendo, aparentemente você não está fazendo mal à pessoa, porque você tem uma mágoa dela, você tem uma mágoa com aquela pessoa, aparentemente você não está fazendo mal a ela, aparentemente você não está fazendo mal a ninguém, mas na realidade aquela mágoa faz mal sim, faz mal a você. Aquela mágoa faz mal àquela pessoa, porque no momento que você tem mágoa daquela pessoa, você também não perdoa. E se você não perdoa aquela pessoa, também aquela pessoa não é perdoada. Olha só que coisa terrível é a mágoa. Quer dizer, tudo que contraria o Espírito do Senhor, que é alegria, que é paz, que é amor, tudo que contraria a ação do Espírito Santo, naturalmente emperra a vida da pessoa de ser salva, impede você de ganhar a sua salvação. Portanto, cuide da sua alma, minha amiga, meu amigo ouvinte. Eu não estou aqui falando isso, apontando o dedo para ninguém. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, ensinando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Ele diz: meus irmãos, veja que o apóstolo Tiago endereça a sua carta aos irmãos, aos crentes. Ele não está falando dos incrédulos. Ele não está falando aqui das pessoas incrédulas. Ele está falando com os irmãos. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, que todos os irmãos têm fé, e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Quer dizer, a fé que os irmãos tinham não podia salvá-los se os irmãos não tivessem uma atitude de acordo com o caráter de Deus. Você não pode se iludir, minha amiga, meu amigo. Não se iluda. Não fique iludido de que você é fiel na igreja, você é fiel nos seus dízimos, é fiel nas suas ofertas, você é fiel à igreja, mas lá fora você continua vivendo na sujeira, na patifaria, no adultério, na prostituição. Na prostituição, você continua vivendo uma vida contrária à palavra de Deus. Porque todas essas atitudes são frutos de quê? Da carne. E aqueles que se inclinam para a carne
se inclinam para onde? Conforme Paulo diz, aqueles que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito são as pessoas que perdoam, são as pessoas que têm o coração limpo, têm bons olhos, ao invés de ficar criticando, achando a pessoa assim ou assado, mas olhar o lado bom das pessoas. Esses são os bons olhos. Quando a gente tem bons olhos, a gente olha o lado bom das pessoas. A gente não olha o lado mal, a gente olha o lado bom, porque a gente tem bons olhos. Todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mal. É ou não é? Todos nós temos os nossos erros, as nossas virtudes. Não é verdade? Você, eu, todos nós somos humanos e todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado mal. Essa é a realidade. E eu não escondo isso de ninguém, não. O que eu sou e acabou. Eu sou assim eu sou. Ora, bolas, eu não posso fingir uma coisa que eu não sou. Não, eu sou o que sou. Agora, a minha atitude, eu passo a olhar as pessoas com bons olhos. Eu passo a olhar as pessoas com misericórdia, com compaixão. Isso é amor. É o Espírito Santo me dá isso. Essa virtude é o Espírito Santo que me dá. Mas eu pratico, eu procuro praticar, eu procuro colocar em prática. É essa fé que agrada a Deus. É essa fé que faz a gente salvar a nossa alma. Agora, se a gente diz que crê em Jesus, se a gente é dizimista, se a gente é ofertante, se a gente é fiel na igreja, mas vive com fofocas, vive falando mal do irmão ou de quem quer que seja, vive com mágoa no coração, vive com ódio de alguém, vive com aquele espírito de vingança contra pessoas. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é paz, é alegria, é domínio próprio. É ou não é? Então, nós temos que buscar as coisas do Espírito, nós temos que estar vestidos do caráter do Espírito Santo e não do caráter desse mundo. Então, a palavra de Tiago para nós é essa: meus irmãos, ou seja, está se referindo aos crentes, batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, da Universal, de todas as denominações evangélicas. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Pode essa fé salvá-lo? E aí ele fala, se um irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se alguém de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Então não adianta esse amor teórico, coitadinho daquela pessoa, coitadinho de fulano, olha, coitado, ele está passando uma necessidade, está passando um perrenho danado, é ou não é? Não adianta isso, esse sentimento de coitadinho para cá, coitadinho para lá, isso não resolve, isso não traz nenhum benefício para a pessoa que está sofrendo. A pessoa tem que ajudar. Se ela pode ajudar, ela deve ajudar. Ela não pode ficar falando coitadinho, mostrando comiseração num sentimento teórico que não funciona, não satisfaz a barriga de quem está com fome. Não faz aquecer o que está com frio. Então, é isso que o apóstolo Tiago está se referindo. Alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então, veja só, as obras mostram a fé das pessoas. Quer dizer, é como Jesus disse, pelas árvores conhecereis os seus frutos. Tem muita gente que me critica, muita gente me odeia, muita gente de graça, porque nem me conhece, mas me odeia por causa da mídia. Mas todos hão de concordar o seguinte, as minhas obras, elas estão aí. Então as obras que nós fazemos, nós, servos da Igreja Universal, as obras que nós fazemos estão aí, para quem quiser ver, no mundo inteiro. Então as nossas obras falam da nossa fé. Elas é que falam da nossa fé. Agora, não é a nossa fé que fala das nossas obras, mas as nossas obras é que falam da nossa fé. E aí, ele fala assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem. Quer dizer, não basta você dizer que Deus é um só, não basta você acreditar que Deus é um só. Os demônios também creem e não deixam de ser demônios. É muito fácil isso aqui de entender, né? Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Não foi por obras? Quer dizer, Abraão
ofereceu, quer dizer, através da sua oferta, a oferta do seu filho, ele mostrou a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Essa oferta que ele fez, mostrou, provou para Deus e para o diabo, que aliás Deus não precisava ser provado, não porque ele já sabia, mas provou para o diabo que ele confiava que Deus poderia salvar o seu filho. Depois de estar morto, Deus poderia ressuscitá-lo. Então ele confiava em Deus de verdade. Mas aí, Tiago vai no outro extremo. Primeiro ele fala de Abraão, o nosso pai na fé. Agora ele vai buscar um outro exemplo entre a mínima pessoa, a menor pessoa que existia naquela época, a pessoa mais insignificante, a pessoa mais rejeitada, a pessoa mais pecadora do mundo, que foi Raabe. Raabe era uma dona de um prostíbulo, ela era uma cafetina. Então Raabe, como uma prostituta profissional, ela mostrou com as suas obras a sua fé em Deus. Por quê? Porque ela guardou, ela protegeu os espias de Israel só porque era o povo de Israel, o povo de Deus. Então, aquele temor fez dessa mulher uma heroína. Quer dizer, ela deixou de ser aquela insignificante mulher, aquela mulher vulgar, para ser uma santa. Porque Raabe veio a ser santa. Uma mulher santa, não tenha dúvida. Por quê? Porque ela manifestou a sua fé através de obras. Quer dizer, ela colocou a sua vida em risco, porque se ela tivesse sido pega protegendo os espias, ela seria condenada à morte imediatamente. Ela perderia tudo, ela e toda a família dela e as prostitutas que estavam lá com ela. Todos seriam mortos instantaneamente. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé exige atitude. A fé exige manifestação. A fé exige que nós venhamos assumi-la. Se nós não fizermos isso, de nada adianta a nossa fé. Não pense você, crente, que eu creio em Jesus, quando eu morrer eu vou para o céu. Vai para o céu se você manifestou uma vida correta. Vai para o céu se você manifestou uma vida de acordo com o que Deus ensina na sua palavra. Se você obedeceu a palavra de Deus. Aí sim. Mas se você não manifestou essa fé na prática, então você vai perder seu tempo. Nós vamos nesse momento entrar em oração em favor das pessoas aflitas. E neste momento também, comigo estão unidos numa só fé, num só espírito, e num só coração, milhares de pessoas. Vamos lá. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento, em favor das pessoas necessitadas, pobres, aflitas, as pessoas que estão por aí vivendo por viver, empurrando a vida da melhor maneira possível, muitos não resistindo, até acabam dando cabo da própria vida. Nós estamos aqui, Espírito Santo, todos os dias, neste horário, unindo a nossa fé em favor dessas pessoas, que, diga-se de passagem, são pessoas que a gente não conhece, mas Tu conheces. O Senhor conhece cada uma delas e sabe do que elas estão passando. E para isso o Senhor nos chamou, para proclamar libertação aos cativos, para dar vista para os cegos, libertar os oprimidos, profetizar, falar. E é isso que nós estamos fazendo através desse trabalho radiofônico. Então, meu Pai, eu quero que essa situação mude. O Senhor tem que mudar essa situação. Até quando a gente vai continuar enfrentando essa situação? Até quando a gente vai continuar nessa injustiça? O Senhor não é um Deus justo? Então eu te peço por todo o teu povo, para mudar a situação dessa criatura que me ouve, onde quer que ela esteja. Eu peço que o Senhor abençoe, meu Deus, o Senhor multiplique, o Senhor faça com que essa criatura venha sair da vida mesquinha, miserável, da mesmice de vida, da vida pobre que ela tem vivido. Muda a situação dela, porque o Senhor mudou a minha, por que o Senhor não pode mudar a delas?
Então, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a gente não tem a paz com Deus, a gente não tem paz aqui embaixo. E essa falta de paz é um sinal evidente, claro, de que nosso nome não está escrito no livro da vida. Portanto, se você não tem paz, é porque seu nome não está escrito no livro da vida. Todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida têm paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo. Então, minha amiga, meu amigo, pense nisso. E você, de repente, você está curtindo uma mágoa, uma raiva, uma ira contra alguém que não está nem aí para você, até esqueceu que você existe. E você está se remoendo de dor, sofrendo, gemendo. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, faça um bem a si próprio. Faça um bem a si mesmo. Perdoe. Porque você perdoando essa pessoa, no fundo você está perdoando a si mesma. E perdoando a si mesma, você vai ter fé para receber, alcançar o perdão de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus tenha compaixão de todos nós, em nome do Senhor Jesus.